Técnico em Regulação Áreas 1,134. 2012, URL, Unifor Resource Locator, é um repositório de informações interligadas por diversos pontos espalhados ao redor do mundo. Unifor Resource Locator é o endereço de um recurso, ou simplesmente endereço web, por exemplo, o endereço, ou a URL, do site. Do Estratégia é www.estrategiaconcursos.com.br, não é um repositório. Errado. 32. CESP e Hemobras Técnico de Informática, 2008, na camada de transporte do TCP/IP, estão os protocolos TCP e UDP. Sendo que o UDP é orientado à conexão e tem controle de fluxo. O TCP é orientado a conexões e tem controle de fluxo. Errado. 3. CESP-RS Técnico 2015, o LibreOffice é livre de encargos para instituições governamentais na administração pública e na educação, mas existem obrigações quando se trata de empresas privadas. O LibreOffice é 100% livre, nem empresas nem pessoas precisam pagar por ele. Errada. 4. CESP-MP O Analista 2013, o LibreOffice é uma suíte de escritório livre, criada para ser executada exclusivamente no ambiente Linux e oferecer todas as funções esperadas de uma suíte profissional: editor de textos, planilha, apresentação, editor de desenhos e banco de dados. O LibreOffice também possui versão para Windows. Errada. 5. CESP-MP EPI Técnico Ministerial Informática 2011, para abrir um documento no LibreOffice, utilizam-se as mesmas teclas de atalho do Microsoft Office, que é Ctrl mais só. Dica de concurseiro: é uma pegadinha interessante trocar as teclas de atalho do Microsoft Office com o LibreOffice. Mas uma dica pode lhe ajudar a resolver a maioria das questões sobre o assunto. A Microsoft traduziu para o português as teclas de atalho, enquanto o LibreOffice não. Por exemplo, abrir um documento no Microsoft Office é Ctrl mais A, abrir, enquanto no LibreOffice é Ctrl mais o Open. Negrito, itálico e sublinhado são ativados com Ctrl mais N, Ctrl mais I e Ctrl mais S no Microsoft Office, enquanto no LibreOffice utilizam-se Ctrl mais B, black, Ctrl mais I e Ctrl mais U, underline, respectivamente. Uma rara exceção é a utilização de Ctrl mais B para salvar um arquivo. No Microsoft Office e Ctrl mais S, save, para salvar um arquivo no LibreOffice. Errada. 6. CESP Caixa Técnico Bancário Novo 2010. Adaptada, o BR Office oferece um conjunto de software gratuitos, utilizados para a manutenção de ambiente de trabalho, configuração de rede, eliminação de vírus e também acesso à internet. O BR Office oferece ferramentas gratuitas para escritório, como redação de documentos, elaboração de apresentações e planilhas eletrônicas, configuração de rede, eliminação de vírus e acesso à internet. Não estão contempladas na aplicação. Errada. 7. CESP Terma Técnico Judiciário 2009 adaptada. Nos aplicativos do BR Office, a opção Caracteres não imprimíveis oferece a ação de exibir ou ocultar itens como tabulações, marcas de espaço, parágrafos e demais itens de edição que não aparecem na versão impressa. É aquele símbolo de parágrafo. Pode ser acionado no BR Office com atalho Ctrl mais F10. Correta. 8. CESP Terma Técnico Judiciário 2009 adaptada. Documentos que estejam correntemente abertos em um editor do BR Office apenas devem ser acessados pelo menu Janela, na opção Lista de documentos. A opção do menu Janela está correta, mas nada impede que você alterne entre documentos pela barra de tarefas do seu computador. Errada. 9. CESP Terma Técnico Judiciário 2009 adaptada. BR Office pode ser utilizado para se criar e salvar documentos em diversos formatos e tem como vantagem o fato de um arquivo salvo
No formato padrão BR Office poder ser aberto em qualquer aplicativo de outros fornecedores comerciais. A Microsoft apenas ofereceu suporte às extensões ODF a partir do Service Pack 2 do Office 2007 em diante. Entretanto, ainda não suporta plenamente todas as funcionalidades da extensão. Essa questão é de 2009. Creio que, atualmente, seria passível de anulação. O Office 2013, por exemplo, já trabalha as extensões típicas do LibreOffice, como ODT, Open Document Texto Documento, ODS, Open Document Spreadsheet, Planilha e ODP, Open Document Presentation Apresentação. Errada. 10. CESP Terma Técnico Judiciário 2009. Adaptada, a barra de ferramentas do Writer possui as mesmas opções da barra do Microsoft Office e os ícones utilizados para representar as respectivas opções são idênticos em ambos aplicativos. São aplicações comerciais distintas, embora possuam o mesmo objetivo. Apresentam diversos ícones distintos e exclusivos, cada um em sua aplicação. Errada. 11. CESP Ministério da Previdência Social Técnico em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda 2009, nos aplicativos do BR Office, a opção de exportar documentos para o formato PDF está disponível somente para os arquivos que foram criados no formato ODT. Dessa forma, é necessário salvar os documentos em elaboração inicialmente no formato ODT, antes de converter o arquivo para PDF. Em qualquer formato que se esteja manipulando o arquivo, é possível escolher a opção Exportar para PDF, no menu Arquivo. Errada. 12. CESP ITER-PR e Analista Judiciário Medicina 2009, o BR Office, software gratuito livre, é desenvolvido para os ambientes Linux e possui total compatibilidade com aplicativos da suíte Microsoft Office, sendo possível abrir e salvar arquivos de ambos os ambientes simultaneamente em diversas extensões. O BR Office foi desenvolvido para Windows e Linux, o LibreOffice também tem versão para Mac, enquanto o Microsoft Office não possui versão para Linux. Além disso, não é possível a edição simultânea de um arquivo por dois aplicativos. O segundo aplicativo que abre um arquivo não pode modificá-lo. Errada. 13. CESP CNPq Cargo 2 Assistente 1 2011, o Access é um software de banco de dados do Microsoft Office cujo correspondente no BR Office é o Banquer. O correspondente ao Access no BR Office é o Base. Errado. Calc. 14. CESP ITER-RS Técnico 2015, no Calc, a inserção de fórmulas é realizada por meio do menu Ferramentas. Para isso, é necessário copiar, ou cortar, e colar as células de forma especial para se obter os valores estáticos. No Calc, a inserção de fórmulas é realizada na barra de fórmulas. O resto da sentença é ficção. Errada. 15. CESP ITER-GO Analista Judiciário 2015, no BR Office Calc 3, a opção Atingir metas do menu Ferramentas permite formatar de maneira condicional a cor de uma célula, fundo e fontes, ao se atingir determinado valor ou meta. A formatação condicional, na opção Formatar, é quem realiza tal formatação. Atingir meta é uma funcionalidade da opção Ferramentas. Com a ajuda do recurso Atingir meta, você pode calcular um valor que, por ser parte de uma fórmula, leva ao resultado especificado para a fórmula. Dessa forma, você define a fórmula com diversos valores fixos e um valor variável e o resultado da fórmula. Errado. Considerando a figura apresentada, que mostra a tela de edição de uma planilha eletrônica do LibreOffice Calc, versão 4.4, a ação de realizar um duplo clique com o botão esquerdo do mouse no botão, localizado
Na barra de status permitirá 16. Criar uma função que inserirá na célula D12 o menor valor do intervalo D2, D10. Quando esse asterisco aparece, o Calc está indicando que esta planilha possui alterações não salvas, de modo que um clique duplo serve para salvar o documento. Errada. 17. Ativar o detetive de planilha, que tem a finalidade de marcar todas as células na planilha que contém valores fora das regras de validação. O detetive do Calc serve para rastrear dependentes e precedentes. E nada se relaciona com validação de dados. Errada. 18. Ativar a proteção do documento com a utilização de senhas, uma vez que o asterisco indica que o documento está vulnerável. A proteção com senha pode ser ativada na opção Salvar como, e não neste asterisco. Errada. 19. Salvar o documento. Exatamente isso que faz. Correto. 20. Exibir alertas da planilha, mostrando possíveis erros na construção das funções. Esta é a função rastrear erro, também pertencente ao detetive. Errada. 21. CESP-CAD nível médio 2014, no BR Office Calc. Ao se selecionar uma célula, e em seguida pressionar simultaneamente as teclas Shift e Delete, a formatação da célula será removida, mas o seu conteúdo será mantido. Shift mais Del, tanto nos aplicativos LibreOffice quanto no Microsoft Office é equivalente a Ctrl mais X, ou seja, é o comando recortar. Exclui o conteúdo da célula, mas guarda na área de transferência para que possa ser colado posteriormente. Errado. 22. CESP ICM Bio nível médio 2014, no BR Office Calc. É possível fazer a cópia de uma planilha para uso tanto no mesmo arquivo quanto em outro arquivo do Calc. Correto. 23. CESP Assembleia Legislativa CE Cargo 10/2011. Considere que, no broffice.org Calc, as planilhas 1, Plan 1 e 3. Plan 3 estejam em um mesmo arquivo e que, na célula A2 de Plan 1, se deseje fazer referência à célula D10 da Plan 3. Nesse caso, em A2, deve-se usar Plan 3, D10. E atenção! O LibreOffice possui muitas diferenças em relação ao Microsoft Office. No Excel, a referência seria igual Plan 3, D10, repare no sinal de igual antes, mas, no Calc, a referência se escreve no formato igual Plan 3.D10. Errado. O valor 15 é oriundo da célula D10 de Plan 3. 24. CESP e EBC todos os cargos, exceto o cargo 4/2011. No BR Office Calc 3, ao se digitar a fórmula igual planilha 2, a 1 mais cifrão a cifrão 2 na célula A3 da planilha 1, será efetuada a soma do valor constante na célula A1 da planilha 2 com o valor absoluto da célula A2 da planilha 1. E novamente a pegadinha de uma funcionalidade válida para o Excel, mas que não funciona no Calc, substituindo-a por fazendo igual planilha 2.A1 mais cifrão a cifrão 2, o comando passa a funcionar no Calc. Errado. 25. CESP EBC e Cargo 4/2011, no BR Office Calc para se criar uma planilha a partir de um modelo, há a opção de se utilizarem as teclas de atalho Ctrl e N, e na janela disponibilizada, selecionar o modelo que contém os elementos de design desejados para a planilha. Ctrl mais N abre diretamente uma planilha nova. Para abrir um modelo de planilha, é necessário abrir um arquivo modelo, seja ele OTS, modelo de planilha Calc, ou XLT, modelo de planilha do Excel. Além disso, é possível gerenciar modelos com o comando de atalho Ctrl mais Shift mais N. Errado. 26.
CESP EBC Cargo 4/2011, no BR Office Calc para rastrear cada alteração feita no documento atual, por autor e por data. Pode-se usar a opção Registro, acessível a partir da opção Alterações, que é encontrada no menu Editar. Correto. 27. CESP EBC Cargo 4/2011, para selecionar duas células não adjacentes no BR Office Calc, é suficiente pressionar e manter pressionada a tecla Ctrl e clicar as células desejadas. Atenção! O CESP gosta dessas pegadinhas desnecessárias com cliques de mouse e pressionar botões. Perceba que, para fazer o que se pede, primeiro deve-se clicar na primeira célula, pressionar Ctrl, e aí sim clicar na segunda célula. Se você fizer o procedimento conforme descrito na assertiva, você acabará selecionando uma terceira célula não prevista por ter pressionado Ctrl antes de clicar na primeira célula. Cuidado! Errado! CESP FNDE Técnico em Financiamento e Execução de Programas e Projetos Educacionais 2012 em relação aos recursos oferecidos pelo aplicativo Calc do BR Office, julgue o item seguinte. 28. O aplicativo em questão oferece um conjunto de funções, incluindo funções lógicas, estatísticas e financeiras para possibilitar a inserção de fórmulas que executem cálculos complexos em seus dados, considerando que, nesse aplicativo, a função lógica e retorna o valor verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros, ou retorna o valor falso se um dos elementos for falso. É correto afirmar que a fórmula igual e 12 e 13, 14 e 12, 7 e 6 retornará o valor falso. Invertendo o sinal no terceiro parâmetro, fazendo 7 e 6, a função passa a retornar verdadeiro. Isso pode ser verificado em qualquer célula de uma planilha. Correto. Falso. Verdadeiro. Observe a inversão do sinal. 29. CESP Câmara dos Deputados Analista Legislativo. Técnico em Material e Patrimônio 2012, na planilha eletrônica Calc do BR Office, é possível, por meio da tecnologia tabela dinâmica ou assistente de dados, importar dados que estejam em bancos de dados. Por meio do menu Arquivo, opção Assistentes, clicar em Fontes de dados de endereço, ou por meio do menu Dados, opção Tabela dinâmica. Correto. Importando de outras fontes de dados. 30. CESP TJC Técnico em Informática 2013, a opção Navegador presente na barra de ferramentas padrão do BR Office Calc 3 permite acessar uma URL contida em uma célula, a partir do navegador de internet configurado como padrão no sistema operacional. O navegador serve para navegar dentro do documento por entre planilhas, figuras, etc. Ele também pode ser acionado com a tecla F5 do teclado. Errado. 31. CESP TJC Técnico em Informática 2013, a funcionalidade validação no BR Office Calc 3.3 permite definir as entradas de dados que serão válidas para uma determinada célula, permitindo configurar, inclusive, alerta de erro e ação que rejeita entrada inválida de dados. Essa funcionalidade, chamada validação, está disponível no menu Dados. Correto. 32. CESP TJC Técnico em Informática 2013, é possível configurar e gerenciar o cabeçalho e rodapé no BR Office Writer e no Microsoft Word, assim como no BR Office Calc mesmo. Esse último sendo utilizado para a criação de planilhas eletrônicas. No Calc, os conteúdos do cabeçalho e rodapé aparecem apenas por ocasião da impressão da página. Correto. 33. CESP TJC Técnico em Informática 2013, no BR Office Calc 3 existe uma funcionalidade que possibilita comparar
versões de um documento identificando as diferenças entre elas, sendo possível verificar as inserções e exclusões de passagens de texto. No menu Editar, existe uma opção chamada Comparar documento que faz o que a assertiva descreve, correto? 34. CESP-TJC Técnico em Informática 2013 no BR Office Calc 3 é possível formatar automaticamente os estilos de uma célula, como a cor do texto, dependendo do valor presente nessa célula. É a formatação condicional, disponível no menu Formatar. Correto. 35. CESP Caixa Técnico Bancário Novo 2010. Adaptada. O Calc é uma ferramenta em software livre utilizada para a criação de planilhas eletrônicas. É essa a finalidade do Calc. Correta. 36. CESP-TJ ao Analista Judiciário Especializado. Área Judiciária 2012, no aplicativo Calc do pacote broffice.org. Menu Arquivo apresenta a opção Versões que, ao ser clicada, substitui o documento atual pela última versão salva. Esta funcionalidade serve para comparar a versão atual do documento com a última versão salva. Errado.